2025 foi um ano muito importante para a Nintendo, o ano de lançamento do Nintendo Switch 2 e também de vários bons jogos como Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza e por aí vai. Mas o ano já acabou e agora 2026 chegou. E a Nintendo ela precisa de bons títulos e bons anúncios para fazer com que o Nintendo Switch 2 continue relevante. Dito isso, o que será que a gente pode esperar da Nintendo para o ano de 2026? Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. Gostou do assunto do vídeo? Deixa aí um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, hype o vídeo aí também que ajuda pra caramba e bora lá falar do ano de 2026 da Big N. Bom, como eu acabei de mencionar, a Nintendo precisa se manter relevante no mercado e para isso, obviamente, ela precisa de bons lançamentos. A gente já tem uma ideia de alguns jogos que virão, mas o que mais está por vir? Antes de eu te falar o que eu acho que está por vir, vamos dar uma olhada no que já está confirmado, né? E olha que tem quase um lançamento por mês, sejam jogos novos ou versões aprimoradas, ou até mesmo novos jogos de third parties e novos jogos de third parties na Nintendo, né? Porque tem alguns third parties chegando que anteriormente estavam disponíveis somente em outras plataformas. Eu vou tentar seguir mais ou menos aqui o calendário de lançamentos, mas pode ser que aconteça de eu lembrar de alguma coisa e acabar soltando algum do final do ano mais pro começo, mas tudo bem, vocês vão entender. Para começar, temos o lançamento de Animal Crossing New Horizons pro Nintendo Switch 2, né? A Nintendo Switch 2 Edition do jogo, que promete melhorias visuais e melhorias de performance para o amado game de Nintendo Switch 1. Mas o detalhe mais legal é que junto com o game será lançado o novo patch, o patch 3.0, que irá adicionar muito conteúdo novo ao jogo, desde personagens novos até mesmo collabs com franquias como The Legend of Zelda e Splatoon. E para melhorar ainda mais, esse update vai rolar de forma gratuita para quem já tem o game, tanto no Nintendo Switch 1 ou no Nintendo Switch 2, o cara vai comprar a versão Nintendo Switch 2, mas você pode jogar a versão de Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2, então se você não quiser fazer o upgrade, você pode jogar a versão de Nintendo Switch 1 no seu Nintendo Switch 2 e aproveitar todo esse update de forma gratuita. Mas olha, eu confesso que eu tô bem ansioso para retornar à minha ilha e verificar aí como é que vai ficar essa versão do Nintendo Switch 2, eu tô bem empolgado, já comprei o upgrade. É claro que eu vou trazer minhas impressões para vocês aqui no canal. Quero ver também como é que vai funcionar essa collab com Zelda, que aparentemente vai ser sensacional. A única coisa que eu acho que ficou realmente faltando nesse update e nessa versão de Nintendo Switch 2 Edition seria aí as legendas em português do Brasil, que a gente não sabe se vai vir ou não, mas como a Nintendo não menciona nada, eu presumo que infelizmente não vai ser dessa vez. Pouco menos de um mês depois, a gente vai ter o lançamento também de Mario Tennis Fever, no dia 13 de fevereiro de 2026. Jogo sendo lançado exclusivamente para o Nintendo Switch 2, trazendo novidades como as novas Racket Fevers, onde cada uma delas tem um poder específico, e isso somado a uma vasta gama de personagens selecionáveis vai permitir ao jogador várias combinações diferentes, escolhendo a que melhor se ajustar ao seu estilo de jogo. Esse game também introduzirá um novo personagem, o Baby Waluigi, que até então não havia aparecido em nenhum game não só da franquia ou como em nenhum outro game da Nintendo, e quem sabe isso aí abra umas portas para de repente Baby Waluigi em Mario Kart World? Seria bem legal. Pouco tempo depois, no dia 17 de fevereiro, a gente vai ter o lançamento também do Virtual Boy. É um acessório igual fizeram com os controles do NES, do Super Nintendo e do Nintendo 64 e GameCube para os assinantes do Nintendo Switch Online, só que dessa vez vai ser o próprio Virtual Boy. Eu confesso que até gostaria de comprar, mas o preço do produto, juntamente com poucos jogos do catálogo, não me fazem encontrar um bom motivo, ou pelo menos um motivo bem relevante, para que eu abra a minha carteira. O que já é totalmente o oposto do próximo jogo que eu vou falar aqui, porque para ele a carteira já está aberta. Um novo game da franquia Pokémon, é isso mesmo, Pokémon Pocopia, que é um Animal Crossing misturado com Minecraft e Dragon Quest Builders, a gente pode se dizer, acredito que sim. Porém, ambientado na franquia de Pokémon, e com certeza, como eu acabei de falar, eu vou jogar. Para ser bem sincero, me dá até medo de ser sugado para dentro do jogo, assim como eu fui sugado em Animal Crossing New Horizons na época do lançamento. E se isso acontecer, eu posso dizer adeus ao meu backlog que já está gigante, né? Pokémon Pocopia tem lançamento programado para o dia 5 de março
e infelizmente não vai estar em português do Brasil. Então a gente tem mais alguns jogos já anunciados, mas ainda sem data definida, né? São eles tipo Super Mario Bros. Wonder para Switch 2 Edition, que promete melhores resoluções, performance, conteúdos multiplayer e single player, para o game que, vamos ser sinceros, ele já era muito bom no Nintendo Switch 1, então eu acredito que a versão de Nintendo Switch 2 será ainda melhor com os conteúdos adicionais. Eu queria saber só se esses conteúdos adicionais também serão adicionados na versão de Nintendo Switch 1 ou serão exclusividades da versão de Nintendo Switch 2 Edition. O game ainda tem a previsão de lançamento para a primavera de 2026, mas como eu disse, sem uma data fixa. E assim como Super Mario Bros. Wonders, a gente tem também um novo jogo do Yoshi e também um novo Tomodachi Life, cujos mesmos eu também estou bem curioso e empolgado para o lançamento desses games. Esse será meu primeiro contato com a franquia Tomodachi Life, eu não joguei nenhum jogo da franquia ainda, ela era uma franquia de Nintendo 3DS, se não me falha a memória, e eu não cheguei a jogar nenhum jogo da série. Estou bem empolgado para experimentar o game pela primeira vez. E espero que assim como foi no Nintendo Switch 1, eu conheça e me torne fã de várias franquias que até então não tive a oportunidade de jogar no passado. Falando em primeiro contato no Nintendo Switch 1, o próximo game já anunciado foi um em que eu tive meu primeiro contato no Nintendo Switch 1. Ele é o Fire Emblem Fortune's Weave, cujo meu primeiro contato com a franquia foi com Fire Emblem Engage, e gostei demais. Me diz aí se você jogou Fire Emblem Engage no Nintendo Switch 1, se você gostou ou não, e principalmente se você ficava dando um talento no Anel dos Amigos. Não, nada a ver, irmão. Fire Emblem Fortune's Weaves chega em 2026, mas ainda não tem data de lançamento definida. E eu não lembro agora se ele foi confirmado em português do Brasil ou não, mas eu tenho quase certeza que ele foi, e se ele não foi confirmado, eu também estou bem confiante de que ele virá em português do Brasil, porque a Nintendo vem fazendo um bom trabalho traduzindo seus jogos, pelo menos os seus últimos grandes lançamentos. Todos eles foram traduzidos e olha, traduzidos com uma tradução excelente. Então temos também Splatoon Riders, que é mais um jogo que já foi anunciado, mas a gente não sabe muita coisa a respeito. Só sabemos que será um spin-off da série com foco em single player. E eu realmente espero e torço para que dê muito certo e que eles consigam fazer um trabalho muito bom, porque eu quero ver essa franquia crescendo cada vez mais, porque é uma franquia que tem uma identidade própria, é uma franquia que cresceu muito ao longo dos últimos anos, e eu acho que expandir além do multiplayer seria bem legal, e é isso que eles estão tentando fazer, então torço para que dê muito certo. Cara, mas tem coisa pra caramba, a gente ainda tem Borderlands, tem Elden Ring, em Final Fantasy VII Remake Intergrade, Indiana Jones in the Great Circle, tem o novo remake lá do Dragon Quest VII, né, o Dragon Quest VII Reimagined, tem 007 First Light, a gente tem também já anunciado o novo, além de novo e segundo informações interessantes trazidas à tona algumas semanas atrás, o novo e mais ambicioso jogo do mestre Miyazaki, The Dusk Blood. Será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch 2 e sinceramente eu não sei o que esperar desse game em questões de mecânica ou coisas do gênero, mas o que sabemos é que podemos esperar algo muito bom vindo por aí. E fora isso, ainda tem também Pokémon Champions, que vai chegar para o Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e também para mobile, né, para celulares. O game aparentemente será a nova casa do competitivo de Pokémon e promete ser a nova cara também do campeonato mundial. E é claro que esse jogo ele tem que ser lançado antes de agosto, que é quando ocorre o campeonato mundial de Pokémon. Então, antes de agosto esse jogo vai ser lançado. Ele está sem data, mas a gente já tem uma ideia porque já foi divulgado que em 2026 esse game seria usado como game principal no Campeonato Mundial de Pokémon. Como eu já disse, ocorre em agosto, então vamos juntar os pontos, ele tem que sair antes, né? Aí, como sempre, a gente tem a Capcom fazendo a boa e sempre com a ótima parceria com a Nintendo. Ela já anunciou o lançamento simultâneo de Resident Evil 9 no Nintendo Switch 2. E, mano, isso é bem legal, né? Ele vai sair junto com as plataformas no dia do lançamento, isso é maravilhoso. No mesmo dia do lançamento de Resident Evil 9, a gente vai ter o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village, também disponíveis para o Nintendo Switch 2, rodando de forma nativa, coisa que no Nintendo Switch 1 era via cloud. A Capcom também já anunciou o novo jogo da franquia Monster Hunter Stories, que é o Monster Hunter Stories 3, que vai sair no dia 3 de março, também em simultâneo com as outras plataformas, e também Pragmata para dia 24 de abril. Esse último foi anunciado recentemente, pegou todo mundo de surpresa,
Mas, novamente, a Capcom é uma ótima parceira da Nintendo e ela vem fazendo um trabalho excelente nas plataformas Nintendo nos últimos anos. Bom, agora depois de 1 milhão de jogos anunciados chegando ao console, eu posso te falar o que eu acho do que podemos esperar da Nintendo em 2026. E já começando em fevereiro, como a gente falou agora há pouco, que Pokémon tem que ser lançado antes de agosto, quem sabe em fevereiro ou março a gente tem aí o Pokémon Champions sendo lançado, mas ainda no mês que vem já tem o aniversário de 30 anos da franquia Pokémon, mano. 30 anos. E com o aniversário de 30 anos da franquia, a gente sabe que também podemos esperar por uma Pokémon Presents ali nos dias próximos do aniversário. E essa Pokémon Presents eu acredito que será uma das maiores ou uma das melhores Pokémon Presents que a gente vem tendo nos últimos anos. Porque é bem possível, e eu acredito, tipo assim, 99,9% de chance de que isso aconteça, de que a Pokémon Company vai anunciar os jogos da 10ª geração de Pokémon pro Nintendo Switch 2 nessa Pokémon Presents, porque, pô, aniversário de 30 anos, eu não acredito que a Pokémon Company ia deixar passar a oportunidade de, no aniversário de 30 anos da franquia, lançar a Gen 10, né, que, segundo rumores, vai se chamar aí Pokémon Winds and Pokémon Waves. E a 10ª geração promete ser um jogo ali com escopo um pouco maior, tendo até mesmo voice acting, que finalmente pode chegar à franquia, como a gente falou aí sobre Pokémon Legend Arceus, do jogo ser mudo e tudo mais. Eu acredito que isso pode mudar agora na próxima geração e seria muito legal de ver isso chegar atrasado, mas finalmente chegar. E quem sabe, né? Quem sabe, com um pouco de sorte, a gente possa ter aí também o jogo legendado em português do Brasil. Outra aposta que eu acredito que seja mais segura esse ano e que finalmente pode ser que realmente aconteça é a chegada dos jogos clássicos da franquia, nem que seja pelo menos os 3 primeiros, Red, Blue e Yellow, porque se a gente parar para pensar, foi assim que aconteceu no aniversário de 20 anos da franquia lá no Nintendo 3DS. Então acho que no aniversário agora de 30 anos isso pode se repetir. E realmente eu espero que isso aconteça. Só não sei se vai vir ali no Nintendo Switch Online. Me diz aí qual que é que você prefere, os games antigos no Nintendo Switch Online ou se você prefere ali uma coletânea com caixinha, cartuchinho, bonitinho para você comprar à parte. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas eu realmente acho que dessa vez isso pode acontecer e quem sabe com mais um pouquinho de sorte não role aí um Shadow Drop logo após aí a Pokémon Present. Agora tem uma especulação aqui que eu já ouvi falar, eu não me lembro aonde também, mas acho que seria bem interessante e faz bastante sentido. Se realmente a Pokémon Company anunciar a 10ª geração nessa Pokémon Presents, ela provavelmente já vai ter uma data de lançamento marcada para novembro, já que é o mês que normalmente a Pokémon Company costuma lançar os jogos principais da franquia Pokémon, abrindo um espaço para outubro, que nada mais nada menos é a época de Halloween. E que jogo que combina mais com Halloween para ser lançado em outubro, que já faz um tempo que não é lançado e que o último lançamento foi um bom jogo e principalmente fez bastante barulho, fez um certo sucesso e é considerado o jogo mais bonito do Nintendo Switch 1. Quem sabe Luigi's Mansion 4 chegando aí para o Nintendo Switch 2 na época do Halloween. Hello? Vale lembrar também que o estúdio que trabalhou em Luigi's Mansion 3, ele trabalhou também em Super Mario Strikers e desde então silêncio total. O que será que esse estúdio tá fazendo? Quem sabe seria agora, hein? Luigi's Mansion 3. Tá achando bastante coisa, né? Pois bem, 2026 também é um marco muito importante para uma outra grande franquia da Nintendo. The Legend of Zelda vai completar quarentinha. Pois é, 40 anos de The Legend of Zelda. Por exemplo, no aniversário de 35 anos da franquia, a Nintendo trouxe para o Nintendo Switch 1 o The Legend of Zelda Skyward Sword em HD. Então pode ser que a gente tenha alguma coisa assim ainda em 2026 sobre The Legend of Zelda. Eu sinceramente gostaria muito que os rumores que apontam um remake de Ocarina of Time fosse real. Mas confesso que até mesmo um remake nos moldes aí de Link's Awakening seria bem legal, trazendo, quem sabe, The Legend of Zelda Link to the Past do Super Nintendo, nos moldes ali do Zeldinha, né, nos moldes parecido ali com Link's Awakening, eu acho que seria bem legal. E por que eu tô mencionando esse jogo? Porque recentemente houveram rumores sobre novas mecânicas multidimensionais,
Isso me fez lembrar de The Legend of Zelda Links to the Past do Super Nintendo, porque isso era algo que a gente já via naquele jogo, onde tínhamos que viajar entre os mundos e uma coisa que a gente fazia num mundo afetava o outro. E então, quem sabe, né? Seria bem legal. Eu, sinceramente, gostaria muito de um remake do A Link to the Past pro Nintendo Switch e pro Nintendo Switch 2 e com essas mecânicas multidimensionais. Eu acho que seria bem legal. Outra coisa que eu acho que seria bem legal também seria se de repente rolasse agora uma versão de Nintendo Switch 2 Edition de Super Smash Bros. Ultimate, mas uma versão completa, já que a gente não teve isso no Nintendo Switch 1. O jogo ele conta com 2 DLCs, essas DLCs elas são com um preço meio que elevado, se você comprar as 2 DLCs sai basicamente o preço do jogo padrão, mas elas adicionam bastante personagens e bastante personagens legais. Então quem sabe uma Nintendo Switch 2 Edition, versão completa de Super Smash Bros. Ultimate, contendo as 2 DLCs, todos os personagens, todas as fases e tudo mais, e de repente algum conteúdinho adicional ali, seria uma ótima pedida para 2026 do Nintendo Switch 2. Outra coisa que eu gostaria muito de ver também seria uma DLC para Mario Kart World. Eu não digo uma DLC paga, né? Porque o jogo já é caro pra caramba, mas se tiver a DLC eu duvido muito que a Nintendo não vá cobrar. Mas uma DLC contendo novas pistas, novos personagens, principalmente novos personagens de outras franquias, como por exemplo, aproveitando o embalo do aniversário de The Legend of Zelda, adicionar o Link ou de repente até mesmo a Princesa Zelda no jogo, assim como foi em Mario Kart 8, né, que a gente tinha o Link para jogar lá, de repente a aparição do personagem em Mario Kart World, junto com outros personagens de outras séries, aproveitando o relançamento, na verdade, de Animal Crossing New Horizons no Nintendo Switch 2, colocarem os Villagers lá pra gente jogar também no Mario Kart World. Eu acho que seria bem interessante termos mais oportunidades de ter mais personagens com várias skins e principalmente, quem sabe, eu já tinha dado essa ideia antes do lançamento do Mario Kart World, mas eu acho que seria bem legal se eles adicionassem a Wonder Flower. Imagina que legal, na última volta, pegar a Wonder Flower e mudar completamente o curso, ou de repente fazer com que o curso ficasse todo loucão, todo diferentão, com muita coisa doida acontecendo ao mesmo tempo, mudar alguma mecânica. Eu acho que isso seria uma ideia fantástica. A gente tá vendo essa ideia da Wonder Flower sendo adicionada em Mario Tennis, e eu acho que essa ideia sendo implementada em Mario Kart World ia fazer muito sentido e ia ser divertido demais. Me diz aí o que é que você acha da Wonder Flower em Mario Kart World. Essa eu tô colocando na minha lista aqui de última hora, porque eu vi semana passada no X, se não me engano foi o Paulo que postou, e de que a galera lá da Monolith, a galera responsável pela trilha sonora de Xenoblade, eles estão trabalhando loucamente na última semana. Então, quem sabe aí na Direct de fevereiro nós não pudéssemos ter aí um novo Xenoblade sendo anunciado. Eu não digo nem para lançamento em 2026, mas só pelo fato deles anunciarem de repente com lançamento para 2027 um novo jogo da franquia Xenoblade. A gente sabe que a Monolith está trabalhando num projeto grandioso, a gente não sabe se é Xenoblade ou algum outro jogo, eu não sei. Se não for realmente o Xenoblade, for algum outro projeto grandioso que eles estão trabalhando, mostra aí pra gente e deixa a gente ficar sabendo que a gente já tá curioso. Ainda mais lembrando, né, que Xenoblade Chronicles 3 foi lançado em 2022. Mas assim, né, por outro lado tem aquela coisa, eu sei também que a Nintendo, ela não vai dar todas as cartas que ela tem na manga para um ano só, ela precisa espaçar um pouco os lançamentos, apesar da gente ter lançamentos mês a mês, basicamente, no Nintendo Switch 2, assim como foi no Nintendo Switch 1, mas ela precisa espaçar um pouco mais os grandes títulos e ir preenchendo essas lacunas com outros jogos, né? Porque ela tem bastante carta na mão, tem bastante carta na manga, que a gente ainda não sabe, que a gente ainda vai ficar sabendo, assim como, por exemplo, o novo Mario 3D, que eu não tenho certeza se ele vai aparecer ainda esse ano, já que a galera responsável por Mario Odyssey, por exemplo, estava trabalhando recentemente em Donkey Kong Bonanza. Então pode ser que o novo Mario ainda não dê as caras. Fora isso, tem algumas coisas que eu gostaria também, aí não é nem aqui da parte de previsões, não é nem o que eu acho, mas eu gostaria muito que acontecesse. Que a Nintendo ela revivesse algumas de suas IPs, né, que ela trouxesse alguma IP aí, alguma franquia que faz algum tempo que não tem nenhum lançamento, tipo, sei lá, Punch-Out!, como eu já tinha dito antes mesmo do Nintendo Switch 2 ser lançado, imagina, já que ela não tá trazendo o ARMS, ou de repente um ARMS 2 também seria legal, porque o jogo ele é muito bom,
mas já que ela não fez o ARMS, de repente, que ela utilizasse o sensor de movimento do Nintendo Switch 2 com um novo Punch-Out, onde faz bastante sentido a gente ter os movimentos, poder jogar no Pro Controller, no modo portátil e tudo mais. Punch-Out é uma franquia bem legal. Ou principalmente, cara, Star Fox. Cara, eu gostaria muito de um novo jogo da franquia Star Fox dando as caras. Ou, por exemplo, também a gente poderia ter até mesmo um novo F-Zero, já que F-Zero 99 fez um bom sucesso, é um ótimo game, quem sabe um game nos moldes ali de F-Zero 99, só que com um novo F-Zero realmente, seria muito interessante. Eu acho que a Nintendo ela precisa reviver uma de suas franquias e talvez, por último, criar uma nova IP para chamar de sua, assim como ela fez com Splatoon no Nintendo Wii U, acabou virando um grande sucesso. Ela também criou algumas novas franquias no Nintendo Switch 1, sendo, por exemplo, ARMS e até mesmo Astral Chain, que é um ótimo jogo também, porém não acabaram virando uma franquia tão grande quanto Splatoon. E eu gostaria que ela criasse uma nova IP, tivesse ali uma visão de uma nova franquia, não digo para ser anunciada ainda em 2026, mas eu gostaria muito de ver isso acontecendo ou nesse ano ou o ano que vem, que a Nintendo anunciasse um novo jogo, uma nova IP para chamar de sua e que com mais um pouco de sorte aí também ela fosse uma franquia de sucesso, assim como ela fez com várias franquias que o mundo todo já gosta pra caramba. E você tem previsões? Qual é o jogo que você mais gostaria de ver em 2026 que ainda não foi anunciado? Deixa aí nos comentários para mim saber quais são as suas opiniões, previsões e o que é que você espera da Nintendo em 2026. Isso tudo aqui é o que eu acho, espero que você tenha gostado. Tá pintando um videozinho aqui em cima para continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Espero muito ver você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!